Hoje é 1º de abril de 2021, quinta-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra. Mais uma oração da manhã, uma oração matinal. E hoje nós vamos meditar em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos em uma armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Nós sempre queremos ouvir uma palavra, a palavra que sempre nos traga esperança. E às vezes uma palavra, um versículo como esse, nós possamos receber de coração fechado, achando que não é uma palavra boa. Na verdade, é o contrário. Quando a gente lembra da passagem que fala que o profeta foi visitar Ezequias, o rei Ezequias, e o Senhor mandou dizer para ele que ele arrumasse sua casa, que ele iria morrer. Ezequias, então, prostrou-se, virou sua cabeça à parede e começou a orar e clamar ao Senhor. E a lembrar, veja só, a dizer para o Senhor o que ele fez, quem ele era, qual era seu procedimento, qual era seu caráter. Aqui, a palavra de Deus diz algumas coisas antagônicas, para nós, antagônicas, que os velozes não vencem, não seria isso? Que os mais rápidos chegassem primeiro? Que os mais sábios sempre tivessem comida e que os prudentes fossem todos ricos? Mas ele diz que o tempo e o acaso vêm para todos. E é isso que nós devemos entender. O povo de Deus, as pessoas às vezes vivem alienadas. Nós devemos arrumar nossa casa. A gente sempre tem que estar preparado como as virgens prudentes. A gente precisa estar preparado porque a gente não sabe. O pastor Cláudio Duarte, ele diz que nós estamos na fila com uma senha. E a qualquer momento pode chegar o número que está. E como nós vamos chegar nessa senha? O que nós vamos deixar? Como acontece? Isso em relação à morte, mas também em relação aos acasos da vida, como está aqui em Eclesiastes, que os acasos e o tempo da vida vêm para todos, que as armadilhas estão aí e os tempos de desgraças vêm sobre qualquer um. A gente precisa entender isso. E a gente precisa estar sempre vigilante, alerta, em oração. As pessoas vivem meio que alienadas, viviam tão alienadas, tão numa alienação de viver o outro, viver sempre pelas redes sociais, querer ser aquilo que não é, receber aquilo que não está preparado para receber ou para viver. Que a gente possa sonhar, desejar, planejar, isso está na palavra de Deus, nos é garantido. Mas também a gente não pode esquecer de passagens bíblicas como essa, que nos dá um alerta, uma orientação e uma busca para a gente entender que existe um destino da qual todos vão passar. Mas por que vivemos tão assustados quando deveríamos entender que a palavra de Deus, ela se cumpre e nós deveríamos lutar e buscar pela sabedoria e arrumar nossa casa e ver não só o lado material da vida, o curtir a vida a todo custo, a custo mesmo até
da ferida do outro, da dor do outro. Nesses dias, nesses tempos da qual nós precisamos sim estar refletindo e meditando e orando, intercedendo uns pelos outros, que a gente tenha a sabedoria de compreender que o tanto correr provavelmente não nos leva a nada. E também ser forte o tempo todo também não nos vai fazer vencer. Às vezes a gente precisa sim falar para o outro, pedir ajuda, buscar o outro. E que nós não devemos andar de maneira alienada, precisamos sim ser prudentes, mas não viver o tempo todo sem viver o agora, sem ter prazer no momento. Está o tempo todo sempre guardando para o amanhã, nessa excessiva prudência que nos impede de vivermos aquilo que Deus tem para nós a cada dia. Veja, ouça, o maná era um presente de Deus todos os dias para o povo no deserto, mas o povo tinha que experimentar o todo do maná, todo aquele maná naquele dia, viver toda aquela experiência naquele dia. Eles não podiam acumular, senão estragava. A sua fé acumulada sem praticar, ela estraga. Suas forças sem você se doar, acaba, de nada serve. E seus excessos, nossos excessos, também de nada vai valer. Que tenhamos sabedoria em nome de Jesus, para compreendermos o destino e o tempo, para entendermos aquilo que Deus tem para nós e sabermos moderar tudo na nossa vida e preparar sempre a nossa casa para toda e qualquer situação, para não irmos de encontro a Deus e não deixarmos de louvar e adorar o nome dEle, que é o nosso maior propósito que deve ser, para não murmurarmos, não reclamarmos, não nos queixarmos com Deus quando certos tempos vier à nossa volta, para a nossa casa, para a nossa vida. Que possamos pedir isso a Deus, entendimento e equilíbrio, para compreendermos essas antagonias da vida, né? Esses pontos extremos, para entendermos isso e sabermos que tudo, não ache que a vida do outro é melhor do que a sua, que o outro sempre está mais em vantagem, que o outro é isso, o outro é aquilo. Não, todos nós passamos por adversidades. Vai depender de como nós vamos nos prepararmos, de como nós vamos preparar a nossa casa, o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, a nossa fé, a nossa alma, como nós vamos praticar e viver tudo isso. Ó Deus, como é difícil entender para aqueles que tanto correm e não vivem nada do seu dia. As pessoas que acordam, correm o dia todo e muitas das vezes chega a noite, Pai, e não sabe o que fez. Aqueles que querem ser fortes o tempo todo e nós sabemos que nós somos fracos, limitados. Ó Santo Deus, aqueles que se envolvem na sua própria sabedoria e se perdem na sabedoria limitada do homem. Senhor, dai-nos entendimento para discernirmos o teu tempo, para compreendermos as coisas debaixo do sol, para entendermos e darmos a mão àqueles que precisam, para não sermos apanhados como a tua palavra nos ensinou hoje, como peixes na rede. Dai-nos sabedoria, discernimentos espirituais, Pai. Dai-nos, ó Pai, prontidão para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós, para compreendermos o tempo do Senhor, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, para vivermos a nossa vida com abundância, com sabedoria e discernimento, Pai, para que ela não se esvá na nossa mão, não escorra pelos nossos dedos como um punhado de areia.
Ó Pai, nos ajuda, nos capacita em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Quantos querem só ouvir que o Senhor vai fazer, que o Senhor faz, que o Senhor faz, o Senhor provê, nós sabemos disso. Mas aquilo que cabe a nós a arrumar, aquilo que cabe a nós a estarmos prontos, vigilantes, só nós podemos fazer. Então, em nome de Jesus, Pai, dai-nos essa capacidade e essa prontidão em aprender mais de Ti, sobre o nosso destino, sobre aquilo que nós temos que fazer, sobre o que nós temos que viver e sobre o que nós temos que transparecer através da nossa vida, de quem somos e do Deus da qual nós servimos e nós acreditamos, ó Pai. É o que eu te peço nessa manhã. Vivifica a nossa fé e dai-nos sabedoria para colocá-la em prática. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Tenha um bom dia, tenha sabedoria, compreenda que devemos ser vigilantes, que devemos compreender que os excessos de nada valem. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.